Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, promove seminários sobre ética e corrupção. Conheça melhor o Cemitério do Bonfim e saiba como visitá-lo. E ainda nesta edição, as atividades que marcaram o dia de integração entre veteranos e calouros do curso de Educação Física. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Dentro das atividades da campanha Eleições 2012 Voto na Cidade, o NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, promove o seminário Ética e Corrupção, Dilemas Contemporâneos. Veja mais detalhes do evento na matéria preparada pela nossa equipe. Discutir a ética, a mídia e a corrupção. Com esse objetivo, o NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese da PUC Minas, promove debate entre especialistas e a população para despertar o poder crítico da sociedade. Oferecer esse momento de debate é importante para qualificar esses formadores de opinião, esses nossos alunos, em relação às escolhas que eles vão fazer, mas também a capacidade deles discutirem com outras pessoas, nas suas famílias, no seu emprego, na sua comunidade, esse tema que é tão relevante, que precisa realmente ser melhor entendido, melhor compreendido, para que nós não somente lidemos com as mudanças institucionais, mas também a partir da nossa própria ação individual. Para o jornalista João Paulo Cunha, o assunto não deve ser tratado apenas em épocas eleitorais, mas sim como um exercício constante de cidadania. A eleição é um momento onde a questão ética aparece de uma maneira muito determinada, né? Mais do que escolher projetos técnicos de administração, na verdade o eleitor é chamado a optar sobre que tipo de mundo ele quer viver, que tipo de sociedade ele acha que é importante ele dá a sua participação. Então, nesse sentido, são escolhas fundamentalmente éticas. Nesse momento da eleição, a política se traduz em dimensão ética e por isso é fundamental que a gente discuta que projeto a gente quer para o país, que projeto a gente quer para as áreas sociais, para as áreas técnicas e, de modo geral, a questão ética se torna, então, um elemento fundamental nesse período eleitoral. A importância de se discutir a ética dentro da universidade é o estímulo ao pensar que ela desperta nos estudantes. Eles se formam mais críticos e preparados para mudar o cenário político. Ética, mídia e corrupção, eu acredito que é um trinômio que faz parte de nossa vida hoje. Bom, primeiramente ética. Para falar disso, não podemos ser moralistas, mas falarmos de uma forma aberta, de uma forma séria, reflexiva, buscando dar razões da nossa cultura. Bom, a mídia, porque hoje não vivemos sem mídia, né? Nós vivemos numa sociedade globalizada, e a mídia tem um grande papel, seja na construção de valores, seja na construção e consolidação da democracia. O Cemitério do Bonfim é considerado um dos grandes museus a céu aberto e agora faz parte do roteiro cultural e turístico da capital mineira. Desde junho, visitas guiadas acontecem para que as pessoas conheçam o primeiro e mais tradicional cemitério de BH. O interesse é grande e forma uma lista de espera para a visitação do patrimônio cultural do Bonfim, que tem uma forte relação com a história da cidade. Um acervo de obras de arte e de lembranças. Inaugurado no século XIX, o Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, guarda uma estreita relação com a capital de Minas Gerais. O Cemitério do Bonfim, ele é inaugurado antes da cidade. Ele é inaugurado em fevereiro de 1897, ocasião em que acontece oficialmente o primeiro sepultamento. Mas o Cemitério do Bonfim, ele até a década de 40, ele é o único e aqui se reproduz de uma forma bem contundente as diferenças sociais, a história da cidade se encontra aqui, né, na medida em que as pessoas, as famílias tradicionais, as famílias poderosas e mesmo aquelas famílias mais modestas vão ter a sua trajetória narrada aqui dentro desse espaço. Você pode encontrar aqui no Cemitério do Bonfim túmulos grandiosos, né, túmulos
que certamente demandaram um custo financeiro grande, são as capelas de jazigo. Nós temos túmulos monumentais, temos túmulos cívicos, túmulos construídos com dinheiro público para homenagear personalidades políticos importantes da cidade. E temos túmulos mais modestos, túmulos mais construídos dentro de uma perspectiva mais humilde. Então você consegue, ao passear, ao analisar essa ocupação e através das quadras e da ornamentação, entender como é que funcionava um pouco a sociedade belo-horizontina até bem pouco tempo, porque o cemitério ele ainda é utilizado. Por trás de cada pedra há um significado, e as colunas quebradas não são fruto de vandalismo. As colunas quebradas, elas nos remetem à ideia da destruição de uma base familiar. Então, há vários túmulos aqui em que o elemento decorativo são as colunas, às vezes a coluna inteira, e quando a coluna quebrada aparece, é para remeter ao espectador, ao visitante, sobre essa destruição da base de uma família. A ausência daquele parente querido que foi ali enterrado nos remete metaforicamente a essa ideia. O acervo cultural e artístico do Cemitério do Bonfim tem despertado a atenção de visitantes de todas as idades. Mergulhar nas 54 quadras repletas de beleza e mistério é voltar ao passado e reviver um pouco da nossa história. Essa é a manutenção do espírito da história. E a morte faz parte da história. Hoje, nos dias atuais, nós enxergamos a história de um modo, vamos dizer assim, mais leve, como está na moda, mais light, né? E esse resgate, acabar com aquele pessimismo, com aquela coisa aterrorizante que é a morte. A gente sabe que o caráter, a condição humana tem horror à morte, mas a fé é que nos sustenta para aceitar, como dizia São Francisco, a irmã morte. Eu sempre tive especial interesse pela finitude e sempre achei um valor artístico imenso. Mas foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de associar a informação histórica. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu sempre tive cuidado em ver as imagens, mas nunca em saber a história e saber analisar artisticamente as imagens, né? Então, foi uma oportunidade que eu acho que é única. A gente não vê isso todo dia. Indico, né? A minha irmã, por exemplo, não veio porque teve medo, mas eu indico. E eu acho super atrativo o trabalho de artistas italianos que vieram para Belo Horizonte para a construção da capital. E ele manifestar aquela arte aqui. Aqui está um dos mausoléus mais nobres do cemitério, o do ex-governador de Minas, Raul Soares, falecido em meados da década de 20. É assinado pelo artista italiano Ettore Ximenes, que também tem trabalhos nos Estados Unidos, na Argentina e na Itália. Sim, nós temos aqui o Raul Soares, que é um político importante, que atuou no início do século passado aqui em Belo Horizonte. Olegário Maciel, Silviano Brandão, Bernardo Monteiro, são nomes do universo da política em Minas que têm uma trajetória importante. O Cemitério do Bonfim, ele tem uma importância para Belo Horizonte nesse sentido, de que ele agrega aqui um patrimônio histórico, porque ele se relaciona de forma muito contundente com a história da cidade, tem um patrimônio cultural, um patrimônio artístico, que nós temos também, para além das personalidades, nós temos o trabalho de artistas importantes que participaram do processo de decoração desses túmulos, um patrimônio antropológico, porque o cemitério ele vai ser lugar de construção de devoções. Então nós temos o túmulo da Irmã Benigna, nós temos o túmulo da Menina Marlene, nós temos o túmulo do Padre Eustáquio, que são lugares de peregrinação.
alunos do curso de Educação Física da PUC Minas mostraram, mais uma vez, muita criatividade na hora de recepcionar os novos alunos. Quem acompanhou a integração entre veteranos e calouros foi a repórter Fernanda Mello. É no clima de alegria, amizade e otimismo pela escolha profissional que os alunos do terceiro período do curso de Educação Física da PUC Minas organizaram um evento para receber os calouros. Expectativas, trocas de experiências e entrosamento foram os pontos principais dessa aula inaugural que está na 12ª edição. Tradição no nosso curso de Educação Física. E a disciplina de Fundamentos do Lazer, ela tem a intencionalidade de fazer os alunos pensar que a Educação Física, ela compõe o lazer, ela tem a ver com o lazer, mas o lazer não é só da Educação Física. E dentro dessa multiplicidade de opções que a gente tem no lazer, a festa é uma delas. E aí a gente sabe que o trote é proibido, né, por lei no Brasil, e a gente tenta discutir isso com os alunos. Vamos receber esses meninos de uma forma festiva, alegre, lúdica, para que eles já entendam qual é o espírito do curso de Educação Física e que se possam conhecer uns aos outros. Essa professora, que há anos dedica a vida profissional aos estudos da Educação Física, foi a homenageada da noite. Com o tema Educação Física nos últimos 40 anos, memória de uma professora, ela conversou com os alunos sobre a prática de esportes e as mudanças ocorridas no contexto político e cultural das últimas décadas. Há 40 anos atrás, ela não era considerada uma área de conhecimento, ela era uma prática. Então a formação de professores era muito mais para repetir movimentos, para treinar técnicas, não para compreender o corpo nessa totalidade como a gente espera hoje. Então as pesquisas eram mínimas, o campo de trabalho era também mais restrito, era mais escolas e clubes, então tendo acesso a esse tipo de prática e sentindo a necessidade. Então a gente está num momento interessante para a nossa área. Reconhecida pela qualidade no ensino, capacitação profissional e formação crítica do estudante, a PUC Minas se preocupa em oferecer um diferencial nos cursos de graduação. A compreensão de educação física mais humanizadora, ela é contextualizada. Ou seja, nós estamos num momento em que trabalhar com educação dentro e fora da escola é fundamental para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo que trabalhar com esporte, com lazer, que são conteúdos hoje imprescindíveis para uma sociedade que quer se afirmar como desenvolvida. E além disso, também a atuação na saúde, que é o último campo que a educação física tem abraçado atualmente, não naquele discurso simples de que fazer atividade física qualquer uma é saúde, ou fazer esporte sempre vai ser saúde, mas efetivamente nos programas públicos e privados de saúde, o profissional de educação física está inserido para orientar as atividades físicas da população. Alunos dos mais variados períodos não poupam elogios ao curso de Educação Física da PUC Minas. Bom, Educação Física para mim é o melhor curso do mundo. Eu acho que a faculdade tem uma boa estrutura, os professores são ótimos, então as expectativas em relação ao curso, desde o primeiro até o final, são as melhores em relação a aprendizado, em relação a mercado de trabalho. Propicia uma reflexão crítica e humana, que é um grande diferencial dos outros cursos, né? Essa proximidade com os professores, a própria proximidade e integração e abertura e acessibilidade, tanto aos professores, né, quanto as outras possibilidades que a própria universidade oferece. Acredito que o curso é muito bom, a gente tem um diferencial da PUC que a gente critica bastante como foi formada a educação física, por que a educação física é dessa forma, por que ela se constitui desse jeito hoje em dia, porque às vezes tem alguns cursos que não fazem esse olhar crítico, prepara o profissional para ele ser um técnico, não um técnico esportivo, uma pessoa que só sabe reproduzir e ela não sabe criticar. Esse que é o diferencial do curso da PUC e a Eustáquia é um diferencial na área e por isso que o curso hoje em dia é muito bom. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Quer participar do programa? Então mande sugestões pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe também essa e outras edições do programa pelo canal da PUC TV no YouTube. Acesse youtube.com/Memória PUC TV. Eu volto amanhã, às 5h30 da tarde. Obrigada pela companhia. Tchau!